Olá, amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante. É um prazer grande, mais uma vez, estar com você aqui pela Rede TV+, canal 41, e nós, 41.1, e nós estaremos até as 2h15, lembrando que daqui a pouquinho nós estaremos orando por todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. E eu gostaria, de chamar a sua atenção, você que está nos acompanhando e que deseja a nossa ajuda espiritual, você que está cansado de sofrer, que você possa, inclusive está aí no rodapé do seu vídeo, você possa ligar aqui para o nosso programa, está aí no rodapé, por favor, produção, é o 11 35 73 3500, você pode nos ligar e nós estaremos orando a Deus em seu favor. Aqui conosco está o pastor José Neto. Tem como a produção agora abrir? Isso, porque estava mostrando só o ombro, do senhor. Isso mesmo. E essa pessoa que nos acompanha, pastor José Neto, e ela deseja a nossa ajuda espiritual. Nós estamos aqui ao vivo e nós estaremos ajudando essa pessoa em oração, em orientação. Ela pode, inclusive, ligar para o número que está no rodapé do vídeo dela, Com toda certeza. Muito boa tarde. Deus abençoe a todos que estão sintonizados nessa programação. E nós estamos aqui para ajudar o senhor e a senhora que deseja uma ajuda espiritual. E não importa, pastor Ivelto, o problema que essa pessoa esteja passando. De repente é um problema na saúde, um problema de enfermidade, mas se ela crê, Deus pode mudar essa situação. E com certeza. Agora, eu gostaria que você acompanhasse junto comigo essa matéria que fala sobre o que estará acontecendo nessa quarta-feira em toda a Igreja Universal e aqui na nossa querida cidade em Guarapuava. Acompanhe. A Santa Ceia. É a cerimônia que relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E é neste momento, com o pão e o cálice nas mãos, que renovamos os votos de uma aliança de fidelidade nesta vida, para herdarmos a eternidade no reino dos céus. A mesa já está preparada, para que você, diante do altar, venha tomar do cálice da nova e eterna aliança, o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, 30 de agosto, a Santa Ceia do Reino dos Céus. Você deseja a nossa ajuda espiritual, nós podemos lhe ajudar. Até porque o problema que essa pessoa passa na vida dela, o pastor José Neto, não é karma, não é sina, não é provação. Mas por trás de todo vazio, todo desgosto, existe uma força opressora do mal. Mas quando a pessoa ela se volta para Deus, ela busca o nosso Deus. Então, há uma mudança total de dentro para fora. E é isso que o nosso Deus quer fazer na vida dessa pessoa. É isso mesmo, com toda certeza. Quando ela busca Deus, toma uma decisão, toma a atitude de buscar Deus, então Deus entra em ação e traz a paz, a saúde, traz a renovação, traz o vigor, traz uma vida de qualidade, pastor Ivelto. Eu gostaria que agora você acompanhasse junto comigo esse depoimento. Daqui a pouquinho eu volto falando um pouco sobre o que você vai assistir, porque a proposta é uma mudança, a proposta é a transformação. Se você deseja isso, nós temos um encontro marcado aqui em Guarapuava, na Rua Padre Chagas. Acompanhe. Meu nome é Alexandrina Aparecida Bernardo, sou policial militar aposentada, tenho 54 anos. Eu venho de uma família de 12 irmãos, e 7 mulheres. Eu sou a sexta, dessas 7 mulheres. Eu acreditava assim que por nós, pelos meus irmãos já ter uma vida sentimental destruída, bagunçada,
agressivo. A situação era muito difícil, porque eu sendo uma policial, né, uma policial militar, né, policial feminina, e aí em casa era como se eu fosse prisioneira, né, de um casamento. Então ficou muito difícil quando eu tive meu filho, né, e muitas das vezes meu filho chegou a presenciar, né, discussão, chegou a um ponto que ele veio para cima de mim, me agredindo, né? Eu tive que, para me defender, quando eu olhei, eu estava tão nervosa aquele dia, que quando eu percebi, eu já estava com uma faca na mão. E passado esses 7 anos, aí eu conheci uma outra pessoa. Então, dessa vez, eu cheguei a pensar, poxa, eu tenho que acertar dessa vez. Então, eu conheci essa pessoa, era mais calma, tudo, era carinhosa, porém, era uma vida de engano, porque, na verdade, ele era casado, né? Para mim, ele falava que morava só, que era separado, até que eu descobri. Só que, quando eu descobri, eu já estava grávida dele, né? Então, eu tive meu segundo filho, né? Então, aquilo para mim foi... Eu nunca mais quis saber dele, nada, porque eu sabia que ele morava com a mulher. Então, aquilo não era para mim, não era vida para mim. Então, eu segui minha vida, só que agora eu tinha 2 filhos. Eu comecei a ver que tudo que minhas irmãs passaram, né, toda a situação que elas tinham, que elas não eram casadas, né, o casamento de uma não deu certo, né, a outra ficou viúva. Então, eu comecei a achar que o que meu pai falava mesmo, que nós não seríamos felizes na vida sentimental, eu comecei a trazer isso para dentro de mim. Aliás, a situação era difícil, porque eu tinha que ser pai deles, né, ser mãe ao mesmo tempo, e quando eu olhava para eles, eu sabia que eles sentiam falta de uma figura paterna. E eu, pela minha profissão, eu tinha que ser mais dura, eu tinha que ser até rígida. Então, o meu medo era só de eu criar meus filhos de uma maneira que, assim, sem emoção. E aí a situação ficou muito difícil, porque eu não conseguia pagar a prestação desse apartamento, né, desse imóvel próprio, eu não conseguia pagar o aluguel e meus filhos precisavam comer. Então, chegou numa situação que eu perdi o controle da minha vida financeira. Eu tive que pensar em morar de favor. A gente não tinha água, né? Para mim usar água, usar banheiro, essas coisas, né? Que para mim é prioridade, né? Eu tinha que usar dos meus familiares. E foi nessa situação que eu conheci uma pessoa, né? Essa pessoa chegou na minha vida, eu já via algo diferente nele. A primeira vez que ele falou de Deus para mim, eu acho que eu até fui meia infantil, meio grossa, não sei. Porque eu falei para ele que se Deus existia, eu não tinha passado tudo que eu passei na vida, né? Como que Deus permitia uma situação daquela? Falei para ele que homens eram tudo mentiroso. Esse rapaz que eu conheci, ele de tanto insistir, a gente começou um relacionamento, né? E ele já conhecia o trabalho da Igreja Universal. E ele me convidou. Eu tentei até ir para outras denominações. Só que um dia ele me convidou para ir... Ele me convidou numa quarta-feira. E eu fui. Aquele dia, para mim, foi muito especial. Foi diferente. Porque ali eu senti uma paz. Eu tive a certeza que Deus estava ali. Quando terminou o culto, ele falou assim para mim, o que eu tinha achado. Eu falei para ele que eu nunca mais ia sair dali. Eu queria viver tudo que estava escrito ali na Bíblia. Eu queria ter intimidade com Deus, né? Então,
eu comecei a buscar o Espírito Santo. Porque eu queria o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu queria ter uma experiência, né? Essa experiência que eu ouvia, eu cheguei a ouvir os testemunhos ali. Então, eu queria aquilo para mim. E foi ali que eu tive aquela experiência com Deus. Porque nesse domingo que eu busquei, que eu tinha certeza que eu ia sair dali diferente, que eu tinha que sair dali fortalecida, eu realmente, no final da reunião, eu saí dali fortalecida, porque eu não era mais a Alexandrina de antes. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, nada mais para mim fazia sentido, né? Tudo que eu havia passado antes, eu não ligava mais. Hoje eu tenho uma nova vida. Meu esposo, o nosso casamento na verdade, é uma referência, né? Se assim eu posso falar. Porque eu chego para minha família, para a família dele, eu dou testemunho do que tudo que a gente passou, tudo que eu passei, né? Até conhecer meu esposo, tudo, até chegar na Igreja Universal e essa transformação que houve na minha vida. Hoje eu vejo meu esposo como um homem de Deus. Na verdade, a figura do meu esposo como homem ali para os meus filhos foi muito importante. Hoje eu faço parte do grupo UFP, né, que é Universal nas Forças Policiais. Quando surgiu esse grupo também, eu tinha a certeza que eu tinha que fazer parte desse grupo. Até porque a situação, as experiências que eu tive, Deus foi a minha solução. Deus foi a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. A Santa Ceia é a cerimônia que relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E é neste momento, com o pão e o cálice nas mãos, que renovamos os votos de uma aliança de fidelidade nesta vida, para herdarmos a eternidade no reino dos céus. A mesa já está preparada, para que você, diante do altar, venha tomar do cálice da nova e eterna aliança, o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, 30 de agosto, a Santa Ceia do Reino dos Céus. De Guarapuava, a Universal de Guarapuava, ela fica bem aqui no centro da nossa cidade. Você, sua família, é o nosso convidado especial. E não importa o seu credo religioso, sua posição social, se você deseja realmente uma mudança no seu interior, uma vida com Deus, então não dê tempo ao tempo, esteja conosco nessa quarta-feira. Nós estaremos trazendo uma revelação para você sobre o reino dos céus. Você já parou para pensar no reino dos céus? A proposta do nosso Deus é vida eterna. A proposta do nosso Deus é uma vida de paz, é uma vida, sabe, de alegria eternamente. Mas quem sabe você está aí do outro lado nos acompanhando e você vem traçando um caminho escorregadio da vida. Se você deseja realmente uma vida nova, uma vida plena, você deseja a vida eterna, a Bíblia Sagrada, ela nos adverte que os caminhos do mundo, os caminhos que os homens traçam, muitos deles, parece até direito, mas conduz para a morte, para o mal. Mas o caminho de Deus, a sua palavra, nos conduz para a vida eterna, nos conduz para cima. Se você deseja realmente isso para a sua vida, então esteja conosco nessa quarta-feira. Nós teremos a Santa Ceia do Reino dos Céus. Nós teremos a Santa Ceia às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas, e especialmente 7h30 da noite, na Rua Padre Chagas, no número 3536, bem aqui no centro da nossa
cidade de Guarapuava. Eu quero que agora você assista comigo mais um depoimento, um testemunho, de uma pessoa que ela entendeu isso, ela buscou, tem buscado. Hoje é uma pessoa cheia do Espírito do nosso Deus. Hoje ela tem uma vida diferente. E é o que o nosso Deus quer fazer pela senhora, pelo senhor, por você, moça, rapaz. Vamos acompanhar. Meu nome é Laura Michele Dias, tenho 46 anos, sou assistente fiscal. A minha história começa desde a minha infância. Foi uma infância mais sofrida, com bastante dificuldades. Meus pais eram separados, né? Mas a minha mãe trabalhava, eu e meu irmão, a gente era novo, né? Eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 9. E, no caso, nós dois era um cuidando do outro. E em todas essas dificuldades que a gente teve, eu sempre tive dentro de mim que eu queria ter um pai. E com o passar do tempo, aquilo foi só trazendo mais tristeza, mais decepção, mais rancor. Foi se passando o tempo, eu arrumei um namorado. E esse namorado, na verdade, se tornou tudo para mim, porque era uma pessoa que estava mais próxima de mim, era uma pessoa que eu podia desabafar, era uma pessoa que estava sempre presente. Só que isso fez o quê? Eu me tornar uma pessoa muito ciumenta assim ao extremo. Eu perseguia ele até, né? E aí, na verdade, até ele meio que se assustava um pouco comigo. Até que chegou um ponto que não deu certo da questão da família dele também, que não me aceitava. Na verdade, eu também tinha muito complexo de inferioridade. E aí, com essa questão do namoro, piorou muito mais, porque eu me sentia um inútil, né? E aí, só aquele tormento na minha mente e os pensamentos para tentar se matar. Em uma dessas noites, eu procurei em casa o que eu poderia fazer para tirar a minha vida. Esperei minha mãe, meu pai dormir, meu irmão. E aí foi nesse momento que eu achei inseticidas e peguei e tomei todo o vidro que tinha. E nesse momento em que eu comecei a passar mal, porque o organismo ele tenta rejeitar, eu não deixava que isso saísse para fora, porque eu queria realmente morrer. Então o desejo era tão grande para dar um fim naquele sofrimento, porque já era tão frustrada, tudo para mim dava errado. A gente já vinha numa situação, na verdade, miserável, né? Então eu não queria continuar. Então, para continuar dessa forma, é só para ter vergonha. Então, tipo, nem família eu conseguia constituir. Até me lembro também de um outro fato, que a gente tem uma ponte muito alta lá na cidade, e eu lembro que eu subi nessa ponte e fiquei parada lá em cima, neutralizada, tipo, me jogo ou não me jogo? E aquela voz, pode ir, vai. Então, devido a todo esse sofrimento, a minha mãe já estava na Igreja Universal. Mas eu não queria saber de igreja, porque para mim eu achava que igreja é só quem era velho. Até que chegou um momento em que ela viu que não tinha mais saída, ela me chamou e falou, olha, é a última porta. Vamos comigo, participa, você ouve, pelo menos uma reunião que você for, você vai ver que vai sair de lá diferente. E aí na Igreja Universal eu conheci, na verdade, o pai que eu precisava. Antes de um marido, antes de uma família, era o pai de verdade que eu precisava. E esse pai se revelou para mim naquele momento, porque desde o primeiro dia que eu coloquei os pés na Igreja Universal, eu já saí em paz. Eu já saí feliz, algo assim que eu não sorria dentro de mim, aquele sorriso falso para as pessoas, porque eu tinha muita amizade fora. Então, para todo mundo estava tudo bem, mas dentro de mim não estava. Então, passei a dormir bem, passei a descansar, passei realmente a ter prazer na vida, em tudo que eu estava fazendo. Dentro de mim, por mais que você falasse que cria, para mim eu tinha Deus lá no céu e eu aqui na terra. E, na verdade, eu comecei a fazer o quê? A procurar conhecer, a procurar meditar na palavra de Deus, entender quem realmente era Deus de verdade. E aí eu passei o quê? A buscar, essa busca, na verdade, nas orações, procurar orar mais, procurar estar sempre aos pés dele. Tudo que eu ia fazer, sempre pedindo a ele a direção. Então, tudo que eu fazia era tudo voltado para ele, porque eu queria conhecer ele de verdade. Eu já sentia dentro de mim que já tinha mudado. Mas eu queria ter ele de fato e de verdade, que é o Espírito Santo. Eu percebi que eu precisava me batizar, que foi a palavra que foi dita. Eu tinha que me limpar e matar aquela velha criatura. Aquela velha criatura já não existia mais. E aí foi a questão da minha busca para quê? Para conhecer o Espírito Santo, ter ele dentro de mim. Porque além de tudo que ele já tinha feito na minha vida, as mudanças interiores que já tinham acontecido, eu queria, na verdade, ter ele dentro de mim. Assim como tantas pessoas falavam dentro da igreja, eu também queria ele dentro de mim. Porque eu falei, se o Senhor habita em todos eles, eu também quero. Porque eu sei que eu tendo o Senhor, não preciso de mais nada. Num domingo que eu fui participar de manhã,
E aí eu lembro que naquela busca foi o momento que o bispo ainda falou, receba o Espírito Santo, mas foi algo tão forte. Aí sim, aí eu percebi que eu não precisava de mais nada, que eu não precisava de mais ninguém, e que naquele momento eu vi realmente que a minha vida sim estava completa. Eu falo para Deus hoje que toda aquela certeza que Ele me fez sentir desde lá de trás, naquele momento eu chorei demais, assim, de tanta alegria. É uma alegria que eu vejo que não tem nada que possa ser comparado. Lembro daquela certeza que Ele deu, que colocou dentro de mim, e dizendo, você não está desamparada. Eu sou contigo e vou estar junto de você o tempo que for necessário. Mas ali eu vi que a família que eu precisava, o marido, o pai, a mãe, o irmão, a alegria, o amor que eu precisava estava ali. Então, eu vejo assim que o Espírito Santo, para mim, é tudo. Não existe nada comparado ao Espírito Santo. Hoje, graças a Deus, eu sou casada, tenho todos esses anos que eu já estou na igreja, já há bastante tempo, tenho uma filha, e a gente está sempre junto na fé, mas eu falo para ela, filha, não existe um amor maior do que o Espírito Santo. E hoje, quando a gente faz o trabalho na obra, a gente fala assim, o nosso prazer é saber que a gente já tem Ele, a gente tem tudo. O Espírito Santo, para mim, Ele é tudo. Ele é o meu respirar, Ele é a minha joia preciosa. Não existe prazer maior no mundo do que Ele. Assim, maior do que Ele não existe, porque hoje, como eu disse, hoje eu sou casada, tenho filho, nem a minha gravidez, nem o meu casamento, nem, assim, tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo na minha vida. Porque é o que eu falo para Ele, eu já passei por muitas situações difíceis e sei que vai passar por muitas ainda lá na frente, mas eu falo, nada disso pode ser comparado ao teu amor, nada disso pode ser comparado ao prazer que eu sinto de estar com o Senhor junto de mim. Então é o que eu falo, pode cair o mundo, né? Pode cair o mundo na minha direita, na minha esquerda, mas eu sei que eu não vou ser atingida porque eu estou com Ele. Para as pessoas que estão sofrendo hoje, para pessoas que se sentem inferiores, com tantos complexos, eu falo por mim, né? Com toda a situação que eu passei, que elas dessem um voto de confiança, que elas participassem também aqui na Igreja Universal, que elas entendessem e venham conhecer esse Deus de fato e de verdade. Elas entenderem que Ele é o tudo na vida delas, que com o Espírito Santo elas vão ter sabedoria, com o Espírito Santo elas vão ter força, com o Espírito Santo elas vão entender qual é o caminho que elas têm que seguir, né? Aceitam medicação, aceita conselhos, aceita tantas coisas, como eu lá atrás também aceitava. Mas na verdade nada disso pôde mudar a minha vida. O que mudou realmente foi quando eu conheci o Espírito Santo e a minha vida realmente se transformou totalmente. Um lugar que você já ouviu falar de um jeito que você nunca viu. Uma jornada de revelações grandiosas ao lugar nunca visto, mas também o mais extraordinário. Prepare-se para descobrir como nunca antes os mistérios do Reino dos Céus. Em todas as igrejas Universal. E se você deseja também esse milagre de dentro para fora, não dê tempo ao tempo. Esteja na Universal mais próxima de você. Nós estaremos nessa quarta-feira falando sobre o reino dos céus. E quando o reino dos céus, ele é revelado a uma pessoa, a vida dessa pessoa, ela muda completamente. Você veja que João Batista, ele falava para as pessoas, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Se você deseja a salvação da sua alma, você deseja realmente a paz no seu interior, não dê tempo ao tempo, mas tome essa decisão de estar conosco nessa Santa Ceia que teremos
aqui na Universal em Guarapuava e em toda a Universal aqui ao redor da nossa cidade, aí em Pinhão, aí em Prudentópolis, enfim, em todas as cidades aqui ao redor da nossa cidade de Guarapuava, você vai ter essa oportunidade, tá bom? Olha, nós vamos ao momento da oração. Se você preparou o seu copo com água, o meu está aqui, vamos falar com Deus. É o momento da oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder, porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença e nós oramos, meu Pai, pedindo em favor de cada uma dessas pessoas que acompanham essa programação e que estão sedentos por uma nova vida. Meu Deus, que o Senhor venha agora estancar dessa pessoa aquilo que tem feito ela sofrer. Ela que sofre de ansiedade, de depressão, ela que sofre de angústia na alma, essa pessoa que já tentou suicídio, que o Senhor venha libertar ela, meu Pai, de tudo aquilo que tem amargurado ela por dentro, toda culpa, todo trauma, complexo que ela carrega, que ela seja livre, meu Pai. Aqui dos estúdios da Rede TV Mais, canal 41.1, em Guarapuava, nós determinamos a libertação, o milagre na vida desse homem, dessa mulher que ora com a gente. E quando ela beber desta água, ela venha beber a unção do Teu Espírito. E que essa unção, meu Pai, venha atender a necessidade que ela tem da cura, da paz de espírito, a necessidade que ela tem de se ver livre, meu Pai, de tudo aquilo que sobrecarrega ela. Abençoa essa água, coloca a Tua virtude. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga que assim seja e com fé beba dessa água consagrada. Graças a Deus, graças a Deus. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família. Essa pessoa, pastor José Neto, que precisa da nossa ajuda espiritual, ela pode nos procurar nessa quarta-feira, aqui no centro de Guarapuava, né? Com toda certeza, pastor. Ela pode estar de manhã, se acaso ela não puder estar 7 da noite, nessa grande concentração de fé, tem também durante o dia. Com certeza. E nós convidamos essas pessoas que estão com problemas espirituais e deseja receber a força de Deus, a presença de Deus na sua vida. Não importa o seu credo religioso, sua posição social, o que importa é que você precisa. E nós podemos te ajudar, vamos te ajudar, tá bom? Olha, Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá. A Santa Ceia é a cerimônia que relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E é neste momento, com o pão e o cálice nas mãos, que renovamos os votos de uma aliança de fidelidade nesta vida, para herdarmos a eternidade no reino dos céus. A mesa já está preparada, para que você, diante do altar, venha tomar do cálice da nova e eterna aliança, o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, 30 de agosto, a Santa Ceia do Reino dos Céus.